Milionário, cruel força empregada a tocar piano, mas o seu talento surpreende a todos. O sol da manhã penetrava suavemente pelas janelas do Hotel Palácio Imperial, em ouro preto, fazendo reluzir os detalhes dourados da mobília secular que decorava o saguão principal. Clara, aos seus 23 anos, passava delicadamente o espanador sobre o piano de cauda que ocupava um lugar de destaque no ambiente. Seus dedos finos, calejados tanto pelo trabalho doméstico quanto pelas horas dedicadas ao instrumento, ocasionalmente roçavam as teclas de marfim, produzindo notas silenciosas, uma melodia que só ela podia ouvir em sua mente. O hotel ainda dormia, exceto pelos funcionários que, como ela, iniciavam sua jornada antes mesmo do nascer do sol. Clara aproveitava esses momentos de solidão para comungar com o piano, revivendo em sua memória as tardes passadas ao lado do avô Antônio, quando ele ainda tocava para os turistas nas praças históricas da cidade. "Minha pequena maestrina", ele costumava dizer, seus olhos brilhando de orgulho enquanto guiava as mãozinhas da neta sobre as teclas do velho piano vertical que ocupava quase todo o espaço da sala modesta onde viviam. A música não conhece barreiras de classe social. Ela flui como água entre os dedos de quem tem alma para senti-la. O som dos saltos de Dona Margarete, a governanta do hotel, ecoou pelo corredor de mármore, trazendo Clara de volta à realidade. Rapidamente, ela retomou suas tarefas, mas não sem antes lançar um último olhar saudoso ao instrumento. "Clara, querida", chamou Dona Margarete, seus óculos de tartaruga equilibrados na ponta do nariz. "Precisamos de você na suíte presidencial. O Sr. Ricardo Mendes acaba de fazer seu check-in e você sabe como ele é exigente com a limpeza." "Sim, senhora", respondeu Clara, ajeitando o uniforme azul marinho que, apesar de simples, ela mantinha sempre impecável. Enquanto subia as escadas em direção ao último andar, Clara pensava em sua mãe, Helena, que àquela hora já estaria preparando o café da manhã na pequena padaria onde trabalhava. Desde que seu pai partira para São Paulo em busca de trabalho, há 3 anos, e nunca mais retornara, eram apenas as duas e o piano do avô Antônio, herança que Clara protegia como seu bem mais precioso. O dia transcorreu sem maiores eventos até o final da tarde, quando Clara foi chamada ao escritório da governanta. Dona Margarete a aguardava com uma expressão preocupada no rosto. "Clara, o Sr. Mendes está organizando uma festa em sua mansão neste sábado", começou ela hesitante. "Ele solicitou especificamente que você faça parte da equipe de serviço." O coração de Clara acelerou. Trabalhar na mansão dos Mendes significaria uma gorjeta extra considerável, dinheiro que poderia ajudar sua mãe com as despesas do mês. "E tem mais", continuou Dona Margarete. "Ele mencionou algo sobre ter ouvido que você toca piano. Aparentemente, um dos garçons comentou sobre vê-la tocando algumas vezes aqui no hotel antes do expediente." A governanta ergueu a mão, interrompendo-a. "Não se preocupe, querida. Na verdade, isso pode ser uma oportunidade para você. O Sr. Mendes possui um dos pianos mais valiosos da região em sua residência. Quem sabe..." Mas Clara já não ouvia mais. Em sua mente misturavam-se o medo e uma pequena, porém insistente, chama de esperança. As palavras de seu avô ecoavam em sua memória. "A música não conhece barreiras." Naquela noite, ao retornar para casa, Clara encontrou sua mãe cochilando na poltrona gasta da sala, ao lado do piano vertical do avô Antônio. Helena acordou com o barulho da chave na fechadura e sorriu ao ver a filha. "Como foi seu dia, minha flor?" O relógio da igreja matriz badalou 9 horas. Suas notas graves misturando-se à brisa noturna que entrava pela janela, trazendo consigo o perfume das flores do jardim e a promessa de que, às vezes, os sonhos escolhem caminhos misteriosos para se realizarem. O sábado chegou mais rápido do que Clara gostaria. Durante toda a semana, ela havia ensaiado no velho piano do avô após seu turno no hotel, suas mãos tremendo levemente cada vez que pensava na apresentação na mansão dos Mendes. Helena observava a filha com uma mistura de orgulho e apreensão, recordando-se de como seu pai, Antônio, costumava dizer que Clara havia nascido com música nas veias. "Tem certeza que quer fazer isso, filha?" perguntou Helena pela 3ª vez naquela manhã, enquanto ajudava Clara a arrumar o uniforme de serviço. "Ricardo Mendes não tem fama de ser uma pessoa fácil." "Preciso tentar, mãe",
respondeu Clara, ajustando a gola engomada. O dinheiro extra vai nos ajudar e, quem sabe, talvez seja uma oportunidade de mostrar meu talento para pessoas importantes. Helena sorriu tristemente, pensando em quantas oportunidades Clara já havia perdido por sua condição social. Se ao menos seu pai estivesse ali, se ao menos pudesse contar a Clara toda a verdade sobre sua família. Mas algumas histórias do passado era melhor permanecerem enterradas, pelo menos por enquanto. A mansão dos Mendes era uma imponente construção colonial, restaurada com um luxo que fazia jus à fortuna de seu proprietário. Clara chegou com o resto da equipe de serviço 2 horas antes do início da festa. O salão principal era um espetáculo à parte, com seus lustres de cristal, móveis de jacarandá e, no centro de tudo, um majestoso piano Steinway & Sons que fez o coração de Clara acelerar. Nem pense em chegar perto daquele piano sem ser chamada, advertiu o mordomo, notando o olhar da jovem. O Sr. Mendes é muito específico sobre quem pode tocar seu instrumento. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Taças sendo polidas, bandejas sendo organizadas, últimos ajustes na decoração. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 da noite. Clara observava discretamente enquanto servia canapés, reconhecendo figuras importantes da sociedade mineira. Políticos, empresários, artistas. Foi durante o jantar que aconteceu. Clara servia vinho a um dos convidados quando ouviu seu nome ser chamado. Então é você a pianista que toca escondida no meu hotel? A voz de Ricardo Mendes cortou o burburinho da festa como uma faca. O salão inteiro silenciou. Não quero desculpas, interrompeu ele, um sorriso enigmático nos lábios. Quero que toque algo para nós. Agora. Não era um pedido, era uma ordem. Clara olhou em volta, sentindo os olhares de todos os convidados sobre si. Alguns sussurravam entre si, outros mal escondiam sorrisos de escárnio. Uma empregada tocar no Steinway de Ricardo Mendes? Que absurdo seus dedos pousaram sobre as teclas de marfim. O silêncio no salão era absoluto. Clara respirou fundo e começou a tocar o Noturno em Mi bemol maior de Chopin, a mesma peça que seu avô havia lhe ensinado em seu 10º aniversário. As primeiras notas fluíram como água cristalina, preenchendo o ambiente com uma beleza que fez os sussurros cessarem completamente. Clara sentia a música correndo por suas veias, cada nota uma palavra não dita, cada acorde uma história guardada em seu coração. Entre os convidados, um senhor de cabelos grisalhos e postura elegante observava com particular interesse. Era o maestro Benjamin Almeida, regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Seus olhos experientes não perdiam um único movimento das mãos de Clara sobre o teclado. A última nota pairou no ar como uma pergunta sem resposta. Por alguns segundos, ninguém se moveu ou respirou. Então, como uma onda quebrando na praia, a sala explodiu em aplausos. O que nenhum dos presentes poderia imaginar era que aquela noite marcaria apenas o início de uma série de revelações que mudariam para sempre as vidas de todos os envolvidos. As teclas do destino haviam começado sua melodia, e não havia mais como voltar atrás. Na manhã seguinte à festa, Ricardo Mendes encontrava-se em seu escritório na mansão, as primeiras luzes do dia mal atravessando as pesadas cortinas de veludo. Sua mente ainda ecoava com as notas do piano tocado por Clara na noite anterior. Havia algo familiar naquela forma de tocar, algo que o transportava para memórias há muito guardadas. Enquanto isso, no Hotel Palácio Imperial, Clara chegava para seu turno ainda extasiada com os eventos da noite anterior. Os outros funcionários a olhavam diferente agora, alguns com admiração, outros com uma ponta de inveja. Mas foi Dona Margarete quem a surpreendeu, aproximando-se com um envelope em mãos. Clara, querida, o maestro Benjamin Almeida deixou isso para você antes de partir do hotel esta manhã, disse a governanta, entregando-lhe o envelope selado com o timbre da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Mas como vou conseguir ir até lá? Murmurou para si mesma, pensando nas despesas da viagem. Não se preocupe com isso agora, respondeu Dona Margarete com um sorriso maternal. Às vezes, quando menos esperamos, o universo conspira a nosso favor. Na padaria,
Helena trabalhava distraidamente, sua mente vagando para o baú de recordações que guardava no fundo de seu armário. Dentro dele, antigas fotografias e cartas continham segredos que ela carregava há décadas. Seu pai, Antônio, havia levado para o túmulo a promessa de nunca revelar a verdade sobre aquele verão de 1973, quando Beatriz Mendes, a mãe de Ricardo, frequentava as aulas de piano em sua casa. O sino da porta da padaria tirou Helena de seus devaneios. Seu coração quase parou ao reconhecer a figura imponente que entrava. Ricardo Mendes. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vira, há algumas semanas, quando ele passara rapidamente para comprar pão. Dona Helena, sua voz soava diferente do habitual tom autoritário. Precisamos conversar. Em suas mãos, o diário vermelho de Beatriz parecia pesar uma tonelada. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, reconhecendo imediatamente o objeto. Quantas vezes havia visto Beatriz escrevendo nele durante aquelas tardes de verão? Agora não posso, Sr. Mendes, respondeu ela, tentando manter a compostura. Estou no meio do expediente e... É sobre sua filha, interrompeu ele, e sobre seu pai, Antônio. Mas principalmente é sobre minha mãe, Beatriz. O nome de Beatriz ecoou pela padaria vazia como um sino em uma catedral. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Depois de tantos anos guardando aquele segredo, seria possível que a verdade finalmente viria à tona? Enquanto isso, no conservatório municipal, Clara aproveitava seu horário de almoço para praticar no piano público do saguão. Suas mãos dançavam sobre as teclas, reproduzindo a mesma peça que havia tocado na mansão. Um senhor idoso que passava pelo local parou para ouvir, seus olhos marejados de lágrimas. Você toca exatamente como seu avô, disse ele, aproximando-se depois que Clara terminou. Antônio tinha esse mesmo dom de fazer o piano chorar. Oh, sim, respondeu ele com um sorriso nostálgico. Antônio e eu estudamos juntos no Conservatório de Belo Horizonte. Ele era o mais talentoso de todos nós. Mas então aconteceu aquela história com a família Mendes e ele nunca mais foi o mesmo. O coração de Clara acelerou. Que história seria essa? Por que sua mãe nunca mencionara nada sobre uma conexão entre seu avô e a família Mendes? De volta à padaria, Helena e Ricardo Mendes se encaravam em silêncio na pequena sala dos fundos. O diário vermelho repousava sobre a mesa entre eles, como uma bomba prestes a explodir. Por que agora? Perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Porque quando vi sua filha tocando ontem à noite, foi como ver minha mãe novamente, respondeu Ricardo, sua voz embargada. E quando li este diário... Helena, por que ninguém nunca me contou a verdade? Helena fechou os olhos, sentindo o peso de décadas de segredos sobre seus ombros. As palavras que seu pai havia lhe feito jurar, nunca revelar, agora lutavam para escapar de seus lábios. O relógio na parede marcava inexoravelmente a passagem do tempo, cada tic-tac aproximando-os um pouco mais do momento em que todas as máscaras cairiam. Algumas verdades, disse ela finalmente, têm o poder de curar ou destruir. Você tem certeza que está pronto para conhecer esta? O silêncio na pequena sala dos fundos da padaria era quebrado apenas pelo zunido distante das batedeiras. Helena levantou-se lentamente e caminhou até um armário antigo. De lá retirou uma caixa de sapatos desgastada pelo tempo, coberta por uma fina camada de poeira. Antes de lermos o diário, disse ela, retornando à mesa, preciso te mostrar algo. Dentro da caixa, várias fotografias amareladas contavam uma história que o tempo não conseguiu apagar. Em uma delas, um jovem Antônio sorria ao lado de uma belíssima Beatriz, ambos sentados ao piano. O ano de 1973 estava anotado no verso com uma caligrafia delicada. Sua mãe era minha aluna de piano. Uma voz grave interrompeu o momento. Era o mesmo senhor que havia conversado com Clara no conservatório. Ele estava parado à porta da sala, ainda ofegante como se tivesse corrido até ali. Professor Leonel, Helena exclamou surpresa. O que faz aqui? Perdão pela intromissão, disse ele entrando na sala. Encontrei Clara no conservatório, e quando ela mencionou seu nome, Helena, soube que precisava vir. Há verdades que carreguei por tempo demais. No Hotel Palácio Imperial, Clara organizava sua pequena mochila com partituras.
Dona Margarete havia insistido para que ela tirasse o resto do dia de folga para se preparar para a audição em Belo Horizonte. "Tenho um presente para você", disse a governanta, entregando-lhe um envelope. Dentro havia uma passagem de ônibus para Belo Horizonte e dinheiro suficiente para 2 diárias em um hotel modesto. "Dona Margarete, eu não posso aceitar." "Não é meu dinheiro, querida", interrompeu a governanta com um sorriso enigmático. "Digamos que você tem um anjo protetor que prefere permanecer anônimo por enquanto." De volta à padaria, o professor Leonel sentou-se com Ricardo e Helena, suas mãos trêmulas segurando uma das fotografias. "Beatriz era excepcional ao piano", começou ele. "Tinha um dom natural que só vi igual em 2 outras pessoas, Antônio e agora em Clara. Mas naquela época, as convenções sociais eram muito rígidas. Uma moça de família tradicional como Beatriz não podia se apaixonar por seu professor de piano, muito menos engravidar dele. Quando seu avô descobriu", continuou Leonel, olhando para Ricardo, "ele ameaçou deserdar Beatriz se ela não terminasse imediatamente o relacionamento com Antônio. Ela estava grávida de 3 meses, mas apenas eu e Helena sabíamos." Helena abriu o diário vermelho com cuidado, folheando até uma página específica. A caligrafia elegante de Beatriz preenchia o papel. "Meu filho amado, que ainda cresce em meu ventre, perdoe-me pelo que farei. Seu pai é o homem mais extraordinário que já conheci, mas o mundo não está pronto para nosso amor. Quando você nascer, carregará o sobrenome Mendes, mas saiba que nas suas veias corre o sangue de um grande músico. Antônio, meu amor, espero que um dia você possa me perdoar. Porque ninguém nunca me contou." Sua voz tremia. "Sua mãe fez todos jurar em segredo", respondeu Helena suavemente. Ela temia que a verdade pudesse destruir sua vida, a posição social que ela tanto lutou para lhe garantir. "E meu pai, Antônio, ele nunca tentou. Ele respeitou a decisão de Beatriz", interrompeu Leonel. "Mudou-se para o interior, começou uma nova vida. Anos depois conheceu a mãe de Helena e constituiu família. Mas nunca deixou de tocar a música que compôs para Beatriz, a mesma que Clara tocou ontem à noite na sua mansão. O som distante de um piano chegou até eles através da janela aberta. No conservatório, Clara ensaiava para sua audição, seus dedos dançando sobre as teclas, reproduzindo inconscientemente a mesma melodia que seu avô havia composto décadas atrás. Uma música que carregava em suas notas toda a história de um amor proibido. "Preciso ir até Belo Horizonte", disse Ricardo repentinamente. "Clara tem uma audição com o maestro Benjamin, não é? Ela não pode perder essa oportunidade." Helena olhou para ele surpresa com a mudança em sua voz. Não havia mais a arrogância habitual, apenas uma determinação serena. "Ricardo", chamou ela suavemente, "o que você pretende fazer?" "O que deveria ter sido feito há muito tempo", respondeu ele, guardando cuidadosamente o diário e as fotografias. "Vou conhecer minha família. Minha verdadeira família." O professor Leonel sorriu, seus olhos marejados refletindo décadas de segredos finalmente revelados. O som do piano continuava flutuando pela cidade histórica, como se as próprias notas musicais estivessem tecendo os fios do destino, unindo passado e presente em uma melodia de redenção. A rodoviária de Ouro Preto fervilhava com o movimento da manhã quando Clara chegou, carregando uma pequena mala com suas partituras e algumas mudas de roupa. Sua mãe a acompanhava, o rosto marcado por uma expressão que mesclava orgulho e preocupação. "Tem certeza que não quer que eu vá com você?" perguntou Helena pela 3ª vez, ajeitando a gola da blusa da filha. "Mãe, vou ficar bem", sorriu Clara, segurando as mãos de Helena com carinho. "São apenas 2 dias. Além disso, você não pode deixar a padaria agora." O que Clara não sabia era que, do outro lado da rodoviária, parcialmente oculto por uma coluna, Ricardo Mendes observava a cena. Ele havia chegado meia hora antes, determinado a garantir que sua recém-descoberta sobrinha tivesse todo o suporte necessário em Belo Horizonte, mesmo que ainda não soubesse como se aproximar dela. No bolso de seu paletó, o diário de Beatriz pesava como chumbo. Ao seu lado, o professor Leonel aguardava pacientemente, tendo insistido em acompanhá-lo nesta viagem. "Não seja impulsivo, Ricardo",
aconselhou o velho professor. Há momentos certos para cada revelação. Clara precisa estar concentrada em sua audição agora. O ônibus para Belo Horizonte partiu pontualmente às 9h. Clara ocupou um assento junto à janela, seus dedos tamborilando silenciosamente no colo, repetindo mentalmente as partituras que apresentaria ao maestro Benjamin. 3 fileiras atrás, Ricardo e o professor Leonel se acomodaram discretamente. A paisagem montanhosa de Minas Gerais desfilava pela janela, enquanto o ônibus serpenteava pelas estradas. Clara tirou do bolso o envelope com o dinheiro que Dona Margarete lhe entregara, ainda intrigada com a identidade de seu misterioso benfeitor. Em Belo Horizonte, o maestro Benjamin Almeida aguardava ansiosamente em seu escritório na sede da Orquestra Sinfônica. Sobre sua mesa, uma antiga fotografia do conservatório mostrava uma turma de jovens músicos, entre eles Antônio e Beatriz, sorridentes em seus uniformes impecáveis. "Você estava certo sobre a garota, Leonel", murmurou ele para si mesmo, relendo o e-mail que o velho professor lhe enviara na noite anterior, contando toda a história. É hora de corrigir antigos erros. O Hotel Primavera, onde Clara se hospedaria, era um estabelecimento modesto, mas acolhedor no centro da cidade. Ao fazer o check-in, a recepcionista sorriu de forma peculiar. "Senhorita Clara, seu quarto foi upgradado para uma suíte executiva, cortesia de um hóspede que prefere permanecer anônimo." Na suíte, ela encontrou sobre a cama algo que fez seu coração parar. Uma partitura antiga, amarelada pelo tempo. O título, escrito à mão com uma caligrafia elegante, dizia: "Para Beatriz, uma valsa de amor." A assinatura no rodapé era de seu avô, Antônio. No corredor do hotel, Ricardo segurava uma cópia idêntica da partitura, retirada do diário de sua mãe. O professor Leonel havia sugerido que esta seria uma forma delicada de começar a tecer as conexões do passado. "A música sempre foi a linguagem da sua família", disse o professor. "Deixe que as notas contem a história primeiro." Naquela tarde, Clara praticou incansavelmente no piano do hotel, seus dedos deslizando sobre as teclas, dando vida à valsa composta por seu avô. A melodia, carregada de emoção, ecoava pelos corredores, atraindo hóspedes curiosos. No dia seguinte, a audição seria às 10h. Clara adormeceu com a partitura da valsa sobre o peito, sonhando com seu avô, e uma jovem que se parecia estranhamente com a mulher da fotografia que encontrara uma vez no sótão de sua casa, ao lado de um diário vermelho que sua mãe rapidamente escondera. Em seu próprio quarto, Ricardo relia as últimas páginas do diário de Beatriz. "Meu filho, se um dia você descobrir a verdade, espero que entenda que o amor nem sempre pode escolher seus caminhos. Mas a música sempre encontra uma forma de unir o que o destino separou." O professor Leonel, em seu quarto, sorria satisfeito enquanto fazia uma ligação para Helena. "Está tudo preparado", disse ele. "Amanhã, quando Clara tocar a valsa de Antônio para o maestro Benjamin, o círculo começará a se fechar." Na padaria, em Ouro Preto, Helena desligou o telefone e olhou para o céu estrelado através da janela. Tantos anos guardando segredos, protegendo corações, e agora tudo estava prestes a mudar. Seu pai sempre dizia que a música tinha o poder de curar antigas feridas. Talvez estivesse na hora de acreditar nisso. A sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais resplandecia sob o sol da manhã. Clara, vestindo seu melhor conjunto, um vestido azul marinho simples que sua mãe havia costurado especialmente para ocasiões importantes, subiu as escadarias de mármore com o coração aos pulos. No saguão principal, um piano de cauda Bösendorfer aguardava, imponente, refletindo a luz que entrava pelos vitrais históricos. O maestro Benjamin já estava lá, conversando em voz baixa com o professor Leonel. Ao ver Clara, ambos sorriram de uma forma que parecia guardar mais significados do que um simples cumprimento. "Senhorita Clara", o maestro a cumprimentou calorosamente. "Bem-vinda. Antes de começarmos, gostaria de saber qual peça você escolheu para nos apresentar hoje." "Se o senhor permitir", ela respondeu, sua voz tremendo levemente. "Gostaria de tocar uma composição do meu avô. Encontrei a partitura ontem e algo me diz que preciso tocá-la hoje." O maestro e o professor Leonel trocaram olhares significativos.
A valsa de Beatriz? Perguntou Benjamin suavemente. Conheci seu avô, Clara, e conheci também a mulher para quem ele compôs essa valsa. Do outro lado do saguão, parcialmente oculto por uma coluna, Ricardo Mendes observava a cena, seu coração batendo descompassado. Havia chegado mais cedo, determinado a assistir à audição sem ser notado. As primeiras notas da valsa preencheram o ambiente. Era uma melodia diferente de tudo que Clara já havia tocado, carregada de uma emoção tão profunda que fazia o coração doer. Amor, saudade, esperança e resignação, tudo entrelaçado em uma dança de notas que contavam uma história de amor proibido. O professor Leonel aproximou-se silenciosamente de Ricardo, colocando uma mão em seu ombro em um gesto de conforto. Está na hora, sussurrou ele. Quando Clara terminou de tocar, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. O maestro Benjamin tinha os olhos marejados, e até mesmo os funcionários que haviam parado para ouvir pareciam emocionados. Clara, chamou o maestro, sua voz embargada. Antes de falarmos sobre sua audição, há alguém que precisa conhecer. Senhor Mendes? Ela murmurou confusa. O que faz aqui? Clara, começou Ricardo, sua voz tremendo. Essa valsa que você acabou de tocar, sua mãe alguma vez lhe contou a história por trás dela? Ela balançou a cabeça negativamente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Foi composta pelo seu avô Antônio para minha mãe, Beatriz, continuou ele, retirando do bolso o diário vermelho. Uma história de amor que o destino impediu de florescer, mas que deixou marcas profundas, e laços que nem o tempo pôde apagar. Você quer dizer que sua mãe, Helena, é minha irmã, completou Ricardo, sua voz embargada. E você, Clara, é minha sobrinha. O professor Leonel e o maestro Benjamin observavam a cena com sorrisos emocionados. Anos de segredos começavam a se desvelar, ao som da mesma valsa que havia testemunhado o amor proibido de Antônio e Beatriz. O talento que você tem, continuou Ricardo, não vem apenas do seu avô. Minha mãe, sua avó Beatriz, era uma pianista extraordinária. E agora, ouvindo você tocar, é como se os dois estivessem novamente aqui, unidos através da música. O maestro Benjamin pigarreou suavemente, quebrando o momento de contemplação. Clara, disse ele com um sorriso gentil, acho que agora podemos realmente começar sua audição. E acredito que temos muito mais do que apenas música para discutir. O sol da manhã continuava a banhar o saguão através dos vitrais, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre o piano. As notas da valsa ainda pareciam pairar no ar, como fantasmas de um passado que finalmente encontrava seu caminho de volta para casa. O escritório do maestro Benjamin era um santuário de música, com paredes revestidas de partituras emolduradas e fotografias de grandes compositores. Clara sentou-se em uma poltrona de couro, ainda atordoada com as revelações dos últimos minutos. Ricardo permanecia de pé, próximo à janela, enquanto o professor Leonel e o maestro ocupavam suas respectivas cadeiras. Antes de mais nada, começou o maestro Benjamin, preciso dizer que sua interpretação da valsa de Beatriz foi extraordinária, Clara. Há muito tempo não via tamanha sensibilidade em uma apresentação. Obrigada, murmurou Clara, suas mãos ainda tremendo levemente. Mas ainda estou tentando processar tudo isso. Porque minha mãe nunca me contou. E agora? Perguntou Clara, olhando diretamente para seu recém-descoberto tio. O que acontece agora? O maestro Benjamin inclinou-se em sua cadeira, um sorriso sereno em seus lábios. Agora, minha jovem, vamos falar sobre seu futuro na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A atmosfera no escritório mudou sutilmente. Clara endireitou-se em sua poltrona, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Estou oferecendo a você uma posição como pianista residente da orquestra, continuou o maestro. Terá aulas particulares com nossos melhores professores e participará dos concertos principais. Mas ele fez uma pausa significativa. Precisará se mudar para Belo Horizonte. Não preciso de caridade, respondeu Clara rapidamente, um resquício do orgulho herdado de sua mãe. Não é caridade, interrompeu o professor Leonel suavemente. É família. E mais que isso, é justiça. Seu avô Antônio abriu mão de muito para proteger esta família.
Agora é hora de restaurar o que foi perdido. Naquele momento, o telefone de Clara tocou. Era Helena. Mãe, Clara respirou fundo. Acho que precisamos conversar. Eu sei, minha filha. A voz de Helena estava embargada. O professor Leonel me ligou. Estou pegando o próximo ônibus para Belo Horizonte. Há tantas coisas que preciso te contar. Enquanto Clara falava com sua mãe, Ricardo retirou do diário vermelho uma fotografia antiga. Nela, Beatriz sorria ao lado de Antônio, ambos jovens e apaixonados, sentados ao piano do conservatório. Sabe, disse ele, mostrando a foto a Clara depois que ela desligou o telefone. Sua avó Beatriz tinha um sonho. Ela queria criar uma escola de música gratuita para jovens talentos. Nunca conseguiu realizar esse sonho. Porque talvez seja a hora de realizarmos esse sonho juntos, respondeu Ricardo. O Instituto Cultural Beatriz Mendes. O que acha? O maestro Benjamin e o professor Leonel trocaram olhares cúmplices. O círculo começava a se fechar, as feridas do passado encontrando cura através da música. Temos um concerto beneficente no próximo mês, comentou o maestro. Que tal estrearmos a valsa de Beatriz para o público? Clara como solista, acompanhada pela orquestra. Poderíamos usar a ocasião para anunciar a criação do instituto. As lágrimas que Clara vinha segurando finalmente rolaram por seu rosto. Vocês acham que estou pronta? Sua avó costumava dizer, respondeu o professor Leonel com um sorriso gentil, que a música não vem da técnica, mas da alma. E você, minha querida, tem a alma mais musical que já encontrei desde Antônio e Beatriz. O restante da tarde foi dedicado a planejar os próximos passos. Helena chegaria no dia seguinte, e haveria muito a ser discutido. Muitas histórias a serem compartilhadas, muitas lágrimas a serem derramadas e sorrisos a serem trocados. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Belo Horizonte em tons de rosa e dourado, Clara voltou ao piano do saguão. Seus dedos encontraram naturalmente as teclas, e as notas da valsa de Beatriz preencheram novamente o ambiente. Mas agora, cada nota carregava um novo significado. Cada acorde contava uma história que finalmente podia ser ouvida em sua totalidade. O sol ainda não havia nascido quando Helena desceu do ônibus na rodoviária de Belo Horizonte. Seus olhos estavam marcados pela noite mal dormida, mas havia uma determinação em seu semblante que Clara reconheceu imediatamente ao abraçar a mãe. Você está tão parecida com ela, sussurrou Helena, segurando o rosto da filha entre as mãos. Com Beatriz. Helena. Sua voz saiu mais suave do que o habitual, destituída da arrogância que por tanto tempo havia sido sua marca registrada. Os irmãos se estudaram em silêncio por alguns instantes, décadas de segredos e distância pairando entre eles como uma cortina invisível. Foi Helena quem deu o primeiro passo, abrindo a bolsa e retirando um envelope amarelado. Papai me pediu para te entregar isto, caso a verdade viesse à tona, disse ela estendendo o envelope para Ricardo. São cartas que Beatriz escreveu para ele depois que você nasceu. Ele nunca as respondeu, respeitando a decisão dela, mas guardou cada uma. As mãos de Ricardo tremeram ao segurar o envelope. O professor Leonel, que observava a cena discretamente, aproximou-se. Que tal irmos todos para um lugar mais reservado? O café do Hotel Primavera serve um excelente café da manhã. No restaurante do hotel, enquanto Clara se preparava para mais um ensaio com o maestro Benjamin, Helena e Ricardo sentaram-se em uma mesa afastada. O professor Leonel juntou-se a eles, servindo como uma ponte entre passado e presente. Ela costumava tocar piano todas as noites, disse Ricardo quebrando o silêncio. Nossa mãe, Beatriz. Sempre a mesma música. A valsa, completou Helena com um sorriso triste. Papai também a tocava, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Por que nunca me procurou, Helena? Depois que Beatriz partiu? Helena respirou fundo, seus dedos brincando com a xícara de café. Não era minha verdade para contar, Ricardo. Beatriz fez todos jurar em segredo, temendo que a revelação pudesse prejudicar sua posição na sociedade. E papai? Ele respeitou essa decisão até o fim. Mas agora, interveio o professor Leonel, o destino escolheu seu próprio caminho, através de Clara. Na sede da orquestra, Clara ensaiava com afinco a valsa de Beatriz.
O maestro Benjamin havia feito um arranjo especial para piano e orquestra, transformando a peça intimista em uma obra sinfônica grandiosa. Sua avó teria adorado isso, comentou o maestro durante uma pausa. Beatriz sempre sonhou em ver sua música transcender o piano solo. De volta ao hotel, Ricardo abriu uma das cartas com cuidado reverencial. A caligrafia elegante de Beatriz dançava sobre o papel. Meu querido Antônio, nosso filho deu seus primeiros passos hoje. Seus olhos são iguais aos seus, e quando ele sorri, vejo em seu rosto o mesmo brilho que me fez me apaixonar por você. Como a música que compomos juntos continua ecoando através dele, mesmo que ele não saiba. As lágrimas embaçaram sua visão. Helena, sentada ao seu lado, segurou sua mão. Ela nunca deixou de amar vocês dois, disse suavemente. Papai e você eram as duas melodias que compunham sua vida. E agora temos Clara, acrescentou Ricardo, enxugando os olhos. É como se o destino tivesse encontrado uma forma de harmonizar todas essas notas dispersas. O professor Leonel sorriu satisfeito. Sabem o que precisamos fazer? Transformar o concerto beneficente em uma verdadeira celebração familiar. O Instituto Cultural Beatriz Mendes será mais que uma escola de música. Será um lugar onde histórias como a de vocês podem ter finais diferentes. Helena arregalou os olhos. Instituto Cultural? E você acha que está pronto para isso? Perguntou Helena. Para assumir publicamente toda essa história? Pela primeira vez na vida, respondeu Ricardo com um sorriso sereno. Sinto que estou exatamente onde deveria estar. Tenho uma irmã, uma sobrinha talentosa, e uma chance de honrar a memória de nossos pais através da música. O professor Leonel levantou-se, sua figura paternal pairando sobre os irmãos. Então está decidido. No concerto beneficente, não apresentaremos apenas uma nova solista. Apresentaremos uma família reunida pela música e um futuro construído sobre as notas de amor que Antônio e Beatriz nos deixaram. Naquele momento, as notas da valsa de Beatriz flutuaram pelo saguão do hotel, vindas da sala de ensaio onde Clara praticava. Helena e Ricardo fecharam os olhos, deixando-se envolver pela melodia que havia embalado suas vidas por caminhos tão diferentes e que agora, finalmente, os trazia de volta para casa. As semanas que antecederam o concerto beneficente passaram como um turbilhão de emoções e descobertas. O apartamento de Ricardo, no centro de Belo Horizonte, antes um espaço frio e impessoal, ganhou vida com a presença de Clara. Helena decidiu tirar uma licença da padaria em Ouro Preto para acompanhar os ensaios da filha, e aos poucos, os três foram aprendendo a ser família. Numa tarde particularmente significativa, Ricardo chegou ao apartamento carregando uma caixa de madeira antiga. Encontrei isso no sótão da mansão, explicou ele, colocando a caixa sobre a mesa da sala. São pertences de nossa mãe que nunca tive coragem de abrir. São lindas, murmurou Clara, dedilhando as páginas com reverência. Podemos incluir alguma delas no concerto? O maestro Benjamin, quando apresentado às composições, ficou maravilhado. Isto é um tesouro musical, declarou ele, examinando as partituras. Podemos criar uma suíte especial, combinando estas peças com a valsa. Será uma forma perfeita de apresentar o Instituto Cultural ao público. Os ensaios intensificaram-se. Clara passava horas na sede da orquestra, aperfeiçoando cada nota, cada nuance das composições de sua avó. Ricardo frequentemente aparecia para assistir, e em uma dessas ocasiões trouxe uma surpresa. Encontrei esta gravação, disse ele, mostrando um antigo disco de vinil. É Beatriz tocando em seu último recital público antes de tudo acontecer. O professor Leonel, que estava presente, reconheceu imediatamente a capa do disco. Eu me lembro desse dia. Ela estava radiante no palco, mesmo sabendo que seria sua última apresentação. Helena pegou o disco com mãos trêmulas. Podemos ouvi-lo? No escritório do maestro Benjamin, em um toca-discos antigo, a música começou a tocar. A técnica impecável de Beatriz encheu a sala, fazendo todos se calarem. Clara fechou os olhos, absorvendo cada nota, cada interpretação. Era como receber uma aula direta de sua avó. Ela tinha um toque especial, comentou o maestro, algo que não se aprende, que vem da alma,
O mesmo que vejo em você, Clara. Enquanto isso, os preparativos para o lançamento do Instituto Cultural avançavam. Ricardo transformou uma antiga casa no bairro histórico de Belo Horizonte, na sede da instituição. O espaço foi cuidadosamente restaurado, mantendo sua arquitetura original, mas adaptado para receber salas de aula, um pequeno auditório e, é claro, vários pianos. Quero que seja um lugar acolhedor, explicou ele durante uma visita ao local com Helena, onde qualquer criança que sonhe com música possa se sentir em casa. Helena, observando o irmão com novos olhos, notou como ele havia mudado nas últimas semanas. A arrogância dera lugar a uma serenidade que o tornava mais parecido com Antônio do que jamais fora. Sabe, disse ela, papai ficaria orgulhoso de ver você assim. Ele já havia perdoado, respondeu Helena suavemente. Na verdade, ele guardava todos os recortes de jornal sobre suas conquistas empresariais. Estava orgulhoso do filho, mesmo de longe. Na véspera do concerto, Clara encontrou uma carta endereçada a ela no piano de ensaio. A caligrafia era de Ricardo. Querida Clara, amanhã será um dia especial não apenas por sua apresentação, mas porque finalmente nossa família estará completa no palco, através da música. Sua avó Beatriz e seu avô Antônio estarão presentes em cada nota que você tocar. Não importa o que aconteça. Lembre-se, você é o melhor de todos nós, a harmonia que faltava em nossa melodia incompleta. Seu tio, Ricardo. Naquela noite, depois do ensaio geral, a família reuniu-se no apartamento. O professor Leonel trouxe uma garrafa de vinho especial que guardava há anos, esperando uma ocasião única. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça. A música, que tem o poder de curar feridas e unir corações. A família, acrescentou Helena, seus olhos brilhando. A Beatriz e Antônio, completou Ricardo, sua voz embargada. O amanhã traria o grande concerto, a apresentação oficial do Instituto Cultural, a celebração pública de uma família reunida. Mas naquele momento, naquela sala, eram apenas pessoas que haviam encontrado seu caminho de volta, umas às outras, embaladas pela mesma música que, décadas antes, havia testemunhado o amor proibido que originou toda aquela história. O Teatro Municipal de Belo Horizonte resplandecia na noite do concerto beneficente. O foyer estava repleto de personalidades da sociedade mineira, todos ansiosos, não apenas pela apresentação musical, mas também pelo anúncio oficial do Instituto Cultural Beatriz Mendes, que havia gerado grande curiosidade na mídia local. Nos bastidores, Clara ajustava o vestido azul céu que Ricardo havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Era uma peça elegante, mas sem excessos, que a fazia parecer flutuar quando se movimentava. Helena, usando um conjunto discreto em tom de pérola, ajudava a filha com os últimos detalhes. Sua avó usava um vestido muito parecido com este em seus recitais, comentou Helena, ajeitando uma mecha do cabelo da filha. O azul era sua cor preferida. O maestro Benjamin circulava entre os músicos da orquestra, dando as últimas instruções. O programa da noite havia sido cuidadosamente elaborado. Começaria com peças clássicas do repertório tradicional, culminando com a estreia mundial da Suíte Beatriz, uma composição que mesclava a famosa valsa com outras obras inéditas encontradas no caderno de partituras. "Posso entrar?" perguntou ele, batendo suavemente na porta do camarim de Clara. Ao vê-lo, Helena sorriu. Era incrível como seu irmão havia mudado nas últimas semanas. A dureza em seu olhar dera lugar a uma suavidade que o tornava cada vez mais parecido com as antigas fotografias de Beatriz. "Trouxe algo para você", disse ele, estendendo a caixa para Clara. Era de nossa mãe. Ela sempre o usava em suas apresentações importantes. Dentro da caixa, repousava um delicado broche de prata em forma de clave de sol, cravejado com pequenas safiras que cintilavam sob a luz. "É lindo", sussurrou Clara, seus olhos marejados. Beatriz dizia que as safiras a lembravam das notas flutuando no ar, explicou Ricardo, sua voz embargada. "Agora ele pertence a você, Clara. Nossa família continua através da música que você faz." O professor Leonel apareceu à porta, seus olhos brilhando de emoção por trás dos óculos. "Está na hora, queridos." O teatro está lotado. Na primeira fila,
Figuras importantes da sociedade se misturavam com rostos menos conhecidos. Os funcionários do Hotel Palazzo Imperial, incluindo Dona Margarete, os clientes fiéis da padaria onde Helena trabalhava, antigos alunos do professor Leonel. Era uma celebração que transcendia classes sociais, exatamente como a música sempre fizera. As luzes começaram a diminuir e um silêncio expectante tomou conta do teatro. O maestro Benjamin surgiu no palco, sendo recebido com aplausos calorosos. A orquestra iniciou a primeira parte do programa com precisão e elegância. Durante o intervalo, Ricardo subiu ao palco. Era o momento de apresentar oficialmente o Instituto Cultural Beatriz Mendes ao público. "Boa noite", começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Hoje não estamos apenas celebrando a música, estamos celebrando uma história de amor que atravessou gerações. Uma história que começa com dois jovens pianistas, Antônio e Beatriz, que descobriram que a música é mais forte que qualquer convenção social." Um murmúrio percorreu a plateia quando Ricardo começou a revelar a história de sua família. Sem reservas ou vergonha, ele contou sobre suas origens, sobre o amor proibido de seus pais, sobre a irmã que apenas recentemente havia conhecido e sobre a sobrinha que havia trazido a música de volta à sua vida. "O Instituto Cultural Beatriz Mendes nasce desta história", continuou ele. "Será um lugar onde jovens talentos, independentemente de sua origem social, poderão desenvolver seu amor pela música, porque a arte, como o amor, não conhece barreiras." Helena, nos bastidores, chorava silenciosamente. O professor Leonel segurava sua mão, oferecendo o apoio silencioso que sempre caracterizara sua presença em suas vidas. Então, chegou o momento da suíte Beatriz. Clara caminhou até o piano, o broche de safira cintilando em seu vestido azul. O maestro Benjamin ergueu a batuta e os primeiros acordes da orquestra preencheram o teatro. A valsa, agora transformada em uma obra sinfônica, ganhou dimensões que nem Beatriz poderia ter imaginado. As composições inéditas encontradas em seu caderno se entrelaçavam com a melodia principal, como fios de uma tapeçaria musical, contando uma história de amor, perda, redenção e, finalmente, reunião. E enquanto a música preenchia cada espaço do teatro, algo mágico acontecia. Uma família, por tanto tempo separada por segredos e convenções sociais, finalmente encontrava sua harmonia perfeita. A manhã seguinte ao concerto, amanheceu com os jornais de Belo Horizonte, estampando a história em suas primeiras páginas. Amor, música e redenção. A extraordinária história da família Mendes era a manchete do principal periódico da cidade. As fotografias mostravam Clara ao piano, Ricardo emocionado durante seu discurso e Helena abraçada ao irmão após a apresentação. No apartamento de Ricardo, agora transformado em um lar acolhedor, a família tomava café da manhã juntos. Sobre a mesa, além dos jornais, dezenas de mensagens de apoio e congratulações chegavam sem parar. "Olhem só esta", disse Helena, segurando uma carta. "É da Associação dos Conservatórios de Música de Minas Gerais. Eles querem estabelecer uma parceria com o Instituto. Sua avó seria a pessoa mais orgulhosa do mundo hoje", comentou o professor Leonel, que havia chegado cedo para compartilhar aquele momento com a família. Não apenas pela música, mas por ver sua família finalmente unida. O maestro Benjamin chegou pouco depois, trazendo mais novidades. A gravação do concerto da noite anterior seria transformada em um álbum especial, com renda revertida para o Instituto Cultural. "E tem mais", anunciou ele com um sorriso. A Orquestra Sinfônica de Viena demonstrou interesse em incluir a suíte Beatriz em sua próxima temporada. Eles querem Clara como solista convidada. A notícia foi recebida com uma explosão de alegria. Clara, que jamais havia sonhado em sair do Brasil, mal podia acreditar na oportunidade que se apresentava. "Viena", sussurrou ela, "a cidade da música clássica." "Sua avó estudou lá", revelou Helena, retirando mais uma carta antiga da caixa de memórias que agora ocupava um lugar de honra na sala. Foi onde ela conheceu alguns dos maiores pianistas da época. À tarde, toda a família foi visitar as obras do Instituto Cultural.
O casarão histórico estava quase pronto para a inauguração. Ricardo havia feito questão de preservar elementos arquitetônicos originais, mesclando-os com tecnologia moderna para criar o ambiente perfeito para o ensino musical. Vejam, chamou ele, conduzindo todos a uma sala especial no segundo andar. Este será o Salão Antônio e Beatriz. Era uma sala de recitais intimista, com um piano de cauda no centro e paredes revestidas de painéis acústicos. Nas paredes, fotografias em preto e branco contavam a história de amor que dera origem àquela família. Antônio e Beatriz jovens, sorridentes, ao piano, Helena criança, Ricardo bebê nos braços da mãe, o professor Leonel com seus alunos do conservatório. E aqui, continuou Ricardo revelando uma placa dourada, será nossa primeira sala de bolsistas, classe Clara Mendes. Você será nossa primeira professora residente, explicou ele. Nos dias em que não estiver com a orquestra, poderá transmitir seu conhecimento para jovens talentos que, como você, merecem uma oportunidade. Helena abraçou o irmão emocionada. Ricardo, você não tem ideia do que isso significa. Na verdade, tenho sim, respondeu ele suavemente. Significa que finalmente estou fazendo o que nossa mãe sempre sonhou. Estou usando os recursos que tenho para fazer a diferença na vida das pessoas através da música. O professor Leonel, que observava a cena com seu costumeiro sorriso sereno, aproximou-se do piano. Seus dedos acariciaram as teclas com carinho antes de começar a tocar suavemente os primeiros acordes da valsa de Beatriz. A música encheu o salão, reverberando nas paredes recém-pintadas, dançando entre as fotografias antigas, envolvendo aquela família que, depois de tantos anos, tantos segredos e tanta dor, finalmente encontrava sua harmonia perfeita. Sabem o que isso me lembra? Disse Helena, fechando os olhos para ouvir melhor. As tardes de domingo na casa do papai, quando éramos crianças, ele sempre dizia que a música tinha o poder de transformar vidas. E ele estava certo, completou Ricardo, abraçando a irmã. Olhem para nós agora. Através da janela do salão, o sol da tarde tingia o céu de Belo Horizonte com tons dourados, como se a própria natureza quisesse participar daquela celebração de amor, música e redenção. A cidade que havia testemunhado o início daquela história de amor proibido, agora assistia ao seu mais belo desdobramento. Uma família reunida, um legado preservado e um futuro promissor para novas gerações de músicos. 6 meses após o concerto beneficente, o Instituto Cultural Beatriz Mendes abria oficialmente suas portas. O casarão histórico, agora restaurado, pulsava com a energia de dezenas de jovens músicos que circulavam por seus corredores. O sonho que começara com uma valsa de amor finalmente ganhava vida. Era uma manhã especial de sábado, e o Salão Antônio e Beatriz estava lotado para a primeira apresentação dos alunos bolsistas. Clara, elegante em um vestido verde-água, ajustava o broche de safiras, agora seu amuleto da sorte, enquanto observava seus alunos se prepararem. Nervosa? Perguntou Helena, aproximando-se da filha. Lembro-me de como você ficava ansiosa antes de suas apresentações na escola. Um pouco, admitiu Clara sorrindo, mas agora é diferente. Estou nervosa por eles. Entre os alunos que se apresentariam estava Maria, uma jovem de 12 anos que Clara havia descoberto tocando um piano velho em uma escola pública da periferia. Seu talento natural lembrava tanto o da própria Clara que Ricardo não hesitou em oferecer-lhe uma bolsa integral. No centro do salão, o piano que pertencera a Beatriz ocupava lugar de honra. Ricardo o havia recuperado do sótão da mansão e restaurado completamente. Suas teclas de marfim, agora reluzentes, guardavam histórias de amor e música que atravessavam gerações. Todos prontos? Perguntou o professor Leonel, que mesmo depois de aposentado, fazia questão de supervisionar pessoalmente cada apresentação no instituto. O público começou a chegar. Além das famílias dos alunos, estavam presentes figuras importantes do cenário musical brasileiro, incluindo o maestro Benjamin, que havia se tornado um visitante frequente do instituto. Mas o que realmente emocionava era ver como pessoas de todas as classes sociais se misturavam naturalmente, unidas pelo amor à música. Há 6 meses, começou ele,
Descobri que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nos laços que construímos e no bem que podemos fazer. Hoje, ao ver estes jovens talentos florescerem, entendo finalmente o que minha mãe, Beatriz, e meu pai, Antônio, sempre souberam. A música tem o poder de transcender todas as barreiras. A apresentação começou com Maria, interpretando a valsa de Beatriz. Seus dedos pequenos deslizavam sobre as teclas com uma maturidade surpreendente, arrancando lágrimas de emoção dos presentes. Clara, observando sua aluna, via-se refletida naquela jovem pianista. O mesmo amor pela música, a mesma determinação. Entre uma apresentação e outra, Helena aproximou-se do irmão. Soube que você recusou vender a empresa para aquele grupo internacional, comentou ela. O professor Leonel, que ouvia a conversa, acrescentou: Beatriz e Antônio estariam orgulhosos. Vocês transformaram uma história de amor proibido em um legado de esperança. A manhã avançava, e com ela desfilavam os talentos que o Instituto havia descoberto e cultivado. Cada apresentação era única, especial, carregada de significado. Clara alternava-se entre orientar seus alunos e tocar junto com eles, demonstrando que a música é uma jornada de aprendizado contínuo. Ao final das apresentações, Clara sentou-se ao piano uma última vez. Seus dedos encontraram naturalmente as teclas, e as primeiras notas da valsa de Beatriz preencheram o salão. Mas havia algo diferente desta vez. Ela havia acrescentado suas próprias variações à composição original, entrelaçando o passado e o presente em uma nova melodia. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Então, como uma onda, os aplausos preencheram o salão. Clara levantou-se do piano e, junto com seus alunos, agradeceu ao público. Seu olhar encontrou o de sua mãe e seu tio, e naquele momento soube que estavam pensando a mesma coisa. Algumas histórias são destinadas a ter finais felizes, não importa quanto tempo demore. Mais tarde, quando o salão já estava vazio, a família permaneceu reunida em torno do piano. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, criando padrões dourados no piso de madeira. Sabem, disse Clara, seus dedos brincando distraidamente com as teclas. Acho que finalmente entendo o que vovô Antônio queria dizer quando falava que a música é mais que notas em um papel. É uma forma de amor que transcende o tempo. Helena abraçou a filha, enquanto Ricardo sorria emocionado. O professor Leonel, guardião de tantas histórias, olhou para as fotografias na parede uma última vez antes de dizer: E assim, meus queridos, a música continua. Sempre continua. E continuava mesmo ecoando pelos corredores do Instituto, pelas ruas de Belo Horizonte, pelos corações daquela família que havia encontrado seu caminho de volta para casa através de uma valsa de amor.